Olá pessoal, aqui Carlos Lima do canal Redescobrindo a Verdade, mais uma vez. E hoje nós vamos fazer aqui o segundo vídeo, né, falando sobre lei e graça. Então, por que a aliança da graça é superior à aliança da lei, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que nós precisamos entender, é que a lei de Deus ela vai se adaptando de acordo com as mudanças do mundo e o comportamento dos homens, né? Deus vai estabelecendo alianças diferentes, primeiro com Adão, a aliança lá do Éden, depois Noé, Abraão, Moisés e a nação de Israel, e por fim a aliança da graça, através de Jesus Cristo. Então todas as alianças, elas têm suas regras ou leis, né, promessas de bênçãos e a garantia de punições ou consequências. À medida que o tempo foi passando e a civilização ela vai evoluindo, Deus ele foi adaptando novas leis, né, foi adaptando essas leis de acordo com as novas realidades que iam surgindo. Isso até chegarmos ao tempo de Cristo, onde Jesus, através do seu sacrifício na cruz, cumpre as exigências da lei, né, e estabelece uma nova aliança definitiva, né, estabelecendo a salvação pela graça. Então, o cordeiro simbólico que era sacrificado pelo sacerdócio levítico, ele serviu de guia até o sacrifício definitivo que não precisa mais ser repetido. Então, João Batista, quando ele vê Jesus, ele afirma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o último sacrifício do sacerdócio levítico, aceito definitivamente por Deus como um sacrifício perfeito, cessando assim as ofertas do sacerdócio ligado à lei. Não porque esse sacerdócio foi abolido, mas pelo fato de o sacerdócio levítico ele ter cumprido o seu propósito, né? Ele simbolizava o sacrifício de Cristo que viria mais adiante. Então ele cumpre a exigência da lei, ele cumpre assim o propósito para o qual ele existia. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, né, segundo o sacerdócio levítico, que nunca podem tirar os pecados, mas este Jesus, no caso, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra ou à direita de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo por debaixo, né, dos seus pés, porque com uma só oblação, com uma só oferta, com um só sacrifício, veja bem, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus fez um único sacrifício que aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados através da fé no seu sacrifício. Então, o que o escritor de Hebreus está afirmando é que Jesus, através de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que creem nele, ou seja, a obra da cruz, ela é definitiva, nunca mais será repetida. Quando somos incluídos na morte de Cristo, os nossos pecados são perdoados definitivamente, para sempre. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Se você acredita que ele nos justificou do pecado, eu pergunto: o que é o pecado? O pecado é desobediência à lei. Se ele de fato nos justificou do pecado, ele nos justificou da nossa desobediência à lei, já que Paulo deixa muito claro que enquanto estivermos presos ao nosso corpo do pecado, nós não somos capazes de obedecer plenamente o nível de justiça que é exigido pela lei, visto que a lei é perfeita, um mandamento santo, justo e bom. Mas como Paulo diz, eu sou carnal, vendido sob pecado. Então, se ele nos justificou da nossa desobediência à lei, porque nós não éramos capazes de nos justificar por conta própria, obedecendo à lei, ou seja, pela nossa obediência à lei. Eu não era capaz de obedecer à lei. Então, Jesus morreu para me justificar da minha desobediência à lei. Como que agora nós precisamos obedecer à lei novamente para sermos justificados? Na verdade, não tem sentido, né? Não faz sentido. Se Jesus morreu para que você fosse justificado da sua desobediência à lei, como agora ele vai exigir que você se coloque debaixo da lei novamente
para ser justificado. Se ele morreu porque você não conseguia, agora ele vai exigir que você se coloque de novo? Será que ele vai morrer outra vez por nós, né? Então, alguém que se acha muito esperto poderia dizer: ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar a obedecer à lei. Só que isto não é graça. Graça é favor imerecido, um favor que você não merece. Se você obedece plenamente à lei por qualquer motivo que seja, você se torna merecedor da salvação. Não existe graça de Deus nisso. Sem contar que não existe nenhuma base bíblica para essa afirmação. A base apresentada por Paulo é que Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A lei exigia a nossa morte definitiva, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu no nosso lugar, né? A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele morreu no nosso lugar, nos livrando da maldição da lei, né? Então, se nos colocarmos de novo debaixo da lei, com o intuito de sermos salvos por ela, tornamos a nos colocar debaixo da maldição, porque a lei exige obediência absoluta, né? Não tem meio termo. Não adianta você não cometer um pecado grave, mas cometer um pecado simples. É a mesma coisa para Deus, né? Por esse motivo que o discurso de Jesus, em alguns momentos, ele pareceu tão duro. Ele estava falando com homens que tentavam se justificar diante de Deus pela obediência à lei, ou seja, por mérito próprio. E Jesus deixou muito claro que eles precisavam de um Salvador, que eles jamais conseguiriam satisfazer a exigência da lei. Nenhum daqueles homens estava à altura de cumprir o que era exigido pela lei. Eles viviam de uma forma hipócrita, fingindo algo que estava totalmente fora da capacidade humana, corrompida pelo corpo do pecado. Então, se algum homem conseguisse cumprir plenamente a exigência da lei, Jesus não teria vindo. Esse é o motivo pelo qual ele precisou, inclusive, ser gerado pelo Espírito Santo e não pela semente de um filho de Adão, né? Jesus não poderia ser filho de José, porque isto inviabilizaria o plano de salvação, pelo simples motivo de que ele já nasceria de uma semente de pecado, ele já nasceria debaixo da maldição que pesava sobre Adão e a sua descendência. Ele não poderia se tornar um novo Adão, iniciar uma nova linhagem, só poderia dar continuidade à linhagem de Adão, né? Estaria tão preso à maldição do pecado como todos ali, todos os homens da sua época. E em Romanos, Paulo diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, Adão no caso, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, Adão comeu do fruto proibido, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Jesus sofreu muitas ofensas, né? Ele foi espancado, foi agredido, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos, teve que carregar a cruz, cuspiram nele e, por fim, foi crucificado e morreu, né? Na morte mais dura que existia na época, que não era só morte, era morte com tortura. Você ficava ali na cruz sendo torturado até que a morte chegasse. Então, porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, de 15 a 17. Então, basicamente, o que é a graça, né? Graça significa recompensa ou favor imerecido, pode ainda ser ampliada como livramento de uma condenação, sendo que outra pessoa se ofereceu e foi condenada à morte em outro lugar, né? Em seu lugar, no caso. E Paulo, inclusive, ele fala sobre um trabalhador, né? Ele fala que o trabalhador que recebe o seu salário, isso não é graça, isso é dívida, né? O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que se você trabalhou o mês inteiro, no final do mês, o seu patrão paga o teu salário, isso não é, ele não está fazendo isso porque ele gosta de você, ele está fazendo porque você trabalhou o mês inteiro e no final do mês ele te deve um mês de salário. Agora imagine que você trabalhasse um mês inteiro, aí você foi resolver alguma coisa particular, você não trouxe atestado, você não trouxe nada,
aí teu patrão fala para você, ó, pode vir aqui que eu vou te pagar o teu salário. Quer dizer, isso é graça. Você não merece esse salário, você não trabalhou, você não justificou porque você não trabalhou, mas o patrão ele gosta tanto de você que ele vai te dar o seu salário no fim do mês, mesmo você não tendo trabalhado. Então, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, tá? Independente da lei. O que é independente, gente? É algo que não depende. Então, se manifestou uma justiça que provém de Deus, não da obediência à lei, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A obediência à lei? Não, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção entre judeu, grego, gentio, tal. Não existe mais aquela exclusividade que existia na primeira aliança, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 a 24, né? Então aqui nós precisamos entender que existiram duas alianças, né? Digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Do que Paulo está falando? O Abraão, ele não tinha filhos com Sara. Então, Sara, ela usou um método que era comum naquela época, né? Ela pegou uma escrava que ela tinha, deu para o seu esposo, para que ele engravidasse ela, e aquele filho passaria a ser considerado um filho de Abraão e Sara, né? Ele nasceu de um modo natural, como nascem todas as crianças. Mas Isaac, ele é considerado um filho da promessa por quê? Porque ele nasceu quando Abraão e Sara já não tinham mais nenhuma condição de gerar um filho, né? Abraão já tinha em torno de 100 anos, né? E Sara também já tinha cessado o costume das mulheres. Então Isaac só nasceu porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão que ele teria um filho. E essa promessa se cumpriu quando humanamente Abraão não poderia mais gerar filho. Então Isaac, além de ser um filho legítimo, ele é um filho da promessa. Ele só nasceu porque Deus fez aquela promessa a Abraão. Então isso é usado aqui como uma ilustração ou uma alegoria, né? Paulo fala. Essas duas mulheres, elas representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, né? E gera filhos para a escravidão, que representa Agar, né? Israel, que é escravo com seus filhos. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto, né? A vida eterna, a cidade que Deus nos prometeu, que é a nossa mãe, essa é filha da promessa, essa é livre, é como Isaac. Nós somos filhos de uma promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Então, só que isso não se cumpriu através da carne, né? Porque a promessa da carne era exclusiva para Israel. Para Abraão ser pai de muitas nações, Deus enviou seu próprio filho, né? Que nasceu para ser, tendo apenas o corpo da semente de Adão, mas no espírito sendo filho de Deus, para que pudesse gerar a descendência através da fé. Assim como Abraão creu em Deus e por isso a promessa se cumpriu, assim também todos aqueles que creem em Jesus Cristo receberão a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, não apenas da nação de Israel. Então, em Jesus Cristo, ele pode ser pai de muitas nações, de todas as nações da terra que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a salvação. Então, nós somos filhos do descendente que Deus disse que daria a Abraão mediante a fé. Este descendente, segundo a carne, é Isaac. Porém, segundo a promessa que Deus fez, dizendo que Abraão seria pai de muitas nações, é Cristo. É uma promessa que se desdobra em duas fases: a descendência carnal, que gerou Israel, que provém de Isaac, né?
e a descendência espiritual que veio através de Jesus, e o descendente que permitiria que Deus alcançasse todas as nações através da promessa feita a Abraão. Embora, na verdade, a aliança da graça, ela vem primeiro, né? Que ela foi dada, na verdade, quando foi feita a promessa a Abraão. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, vamos manter assim para você poder entender. Então, a primeira do Monte Sinai, a aliança da lei, e a segunda, a aliança da salvação pela graça, através do sacrifício de Cristo, que apesar de ser o único homem que cumpriu a lei, foi crucificado no nosso lugar, tornando-se um segundo Adão, que gerou uma nova linhagem através da fé, nos tirando do reino da morte para o reino da vida eterna por meio do seu sangue, por meio do sangue de Jesus. E o escritor de Hebreus, ele diz o quê? Ele diz que a ordenança anterior ela é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus 7, 18, 19. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ao dos sacerdotes levitas, né? Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para a outra. Hebreus 8, 6 e 7. Eu não vou colocar aqui todos os textos que falam da nova aliança. Recomendo que você leia Hebreus do capítulo 1 ao capítulo 10. Leia o começo, é bom você ler inteiro, né? Romanos e Gálatas. Você vai encontrar tudo relacionado a essas duas alianças, né? Leia a argumentação que é feita, outro conselho que eu te dou, e não versículos isolados. O argumento ele tem começo, meio e fim, e você só vai chegar a uma compreensão plena do que o escritor realmente quer dizer se você acompanhar a argumentação e o raciocínio que ele está desenvolvendo. Às vezes você pega a metade do texto ali e você tira uma conclusão precipitada, né? Essa coisa que aconteceu na Bíblia, de separar a Bíblia em capítulos e versículos e colocar títulos ali em meio a cada capítulo, ela é muito boa para a gente estudar a Bíblia, né? Foi uma coisa realmente fantástica, que facilita muito o estudo da Bíblia, mas ao mesmo tempo ela gera esse tipo de problema, né? Que problema? Você pode pegar por exemplo, tem um capítulo 1, 2 e o 3, aí você pega, lê o capítulo 3, vê o título lá e lê o capítulo 3. De repente você entende uma coisa. Só que aí, se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, de repente você vai perceber que não é bem do jeito que você entendeu, que a coisa tem um sentido meio diferente, né? Então isso cria o hábito de nós começarmos a ler a Bíblia em blocos isolados. E muitas vezes isso nos leva, né, a compreensões erradas ou equivocadas de determinados textos, principalmente as cartas de Paulo. Eu recomendo que você leia sempre na integridade, se não der para ler tudo de uma vez, mas leia capítulo 1, 2, 3, 4, depois você lê os subsequentes, mas vai lendo sempre a carta completa, porque há um raciocínio sendo desenvolvido. E às vezes você pega no meio e você entende o raciocínio de forma errada, você entende um texto ali de forma equivocada. Então, Deus aboliu apenas a lei cerimonial. Então, agora vamos falar um pouco do argumento que alguns apresentam, afirmando que esses textos que falam que nós não estamos mais debaixo da lei, eles falam apenas da lei cerimonial, né? A lei que criou ali o sacerdócio levítico e todos aqueles cerimoniais que precisavam ser obedecidos. Aqui em Romanos, Paulo diz o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus, sob o juízo de Deus. Quem foi que se colocou debaixo da lei inicialmente? Inicialmente foi Israel, né? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo não pode estar falando de lei cerimonial, porque o que nos faz plenamente conscientes do pecado é a lei moral, não a cerimonial, né?
Ele usa o exemplo de um espelho, inclusive, né? Que a lei é usada como um espelho que mostra os nossos pecados. Então, quem nos faz plenamente conscientes do nosso pecado é a lei moral. Outra coisa interessante sobre a lei moral é que se você pegar um código de leis, você vai ver que ele tem uma lei, vamos supor que tenha lá a primeira lei, ela tem o primeiro tópico, que é uma síntese da lei, né, a lei resumida, e aí você vai ter vários itens abaixo que vão exemplificando aquela lei e apresentando as diversas formas que aquela lei deve ser aplicada. É como você pegar na lei de Moisés, não matarás. Aí, quando você pega o livro da lei, vai ter ali o assassinato que a pessoa fez premeditado, a punição para ele, vai ter o assassinato que foi um acidente, a pessoa matou o outro, mas foi um acidente, e vai ter aquele assassinato que a pessoa estava se defendendo, ele matou o outro em legítima defesa. Então, a lei ela é desdobrada no livro da lei, mas tudo isso se refere a quê? Se refere a não matarás. Então, o livro da lei ele tem, na verdade, um desdobramento, além da lei cerimonial, ele tem um desdobramento das leis morais, né, as leis que foram escritas nas tábuas de pedra, porque não caberia todas as definições ali nas tábuas de pedra. Então, nas tábuas de pedra existe uma síntese e existe o desdobramento daquilo tudo no livro da lei. Então, ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Independente é o que não depende, tá, gente? Da qual testemunharam a lei e os profetas. Estou repetindo esse texto, né? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justiça vem como? Mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados como? Pela obediência à lei? Não, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 19 a 24. Então, todas as ordenanças, estatutos e juízos na lei funcionavam juntos e formavam a primeira aliança. Não havia como dividir a circuncisão da lei moral, cerimonial, civil, tudo isso junto era Israel, o povo escolhido de Deus, a nação escolhida, o reino sacerdotal, a propriedade particular de Deus entre todos os povos. Quando Paulo fala de circuncisão ou de lei, seja moral, sacerdotal ou civil, ele está falando da aliança completa, que definia o relacionamento de Deus com Israel. Cada elemento tinha sua função e tudo se completava, de tal forma que cada elemento era necessário para que o Senhor pudesse, através da obediência às regras estipuladas nessas alianças, ou nessa aliança, né, abençoar Israel, livrá-lo dos seus inimigos e cumprir as promessas feitas através de Abraão e Moisés. Tentar separar os elementos dessa aliança para criar uma narrativa favorável a qualquer tipo de doutrina, seja ela qual for, é um sinal de imprudência, irresponsabilidade moral e espiritual, sem contar a arrogância, né, orgulho e hipocrisia de quem faz esse tipo de coisa achando que é capaz de obedecer à lei, achando que é capaz de se justificar pela obediência à lei. Então, outra pergunta, né? Por qual motivo, então, a lei permanece se nós somos salvos pela graça? Paulo diz: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência que eles receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Lembra do que eu falei? A promessa ela é anterior à lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa que Deus fez a Abraão lá, antes da lei, né, 430 anos, se não me engano, antes, ela é inútil. Porque a lei produz a ira, né? A lei nos torna condenável diante de Deus. Quando você olha para a lei, você vê todos os seus pecados. Então ele conclui como: onde não há lei, não há transgressão. Então Deus não, por isso que a lei permanece. Porque senão, como Deus vai condenar o mundo, como Deus vai condenar as pessoas que estão debaixo da lei e que não creram no sacrifício de Cristo? Ele vai fazer isso como? Se vocês não creem do sacrifício de Cristo, eu dei uma lei. Vocês não obedeceram à lei, então não tem justificação para vocês. Romanos 4, de 13 a 15. Pois sustentamos que o homem é justo. Paulo está afirmando, né? Pois sustentamos
que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Lembrando que independente é o que não depende, né? Então, independente da obediência à lei. Romanos 3, 28. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Né? Aqui que a gente fica assustada. Pelo contrário, confirmamos a lei. É o que eu disse acima, Deus precisa da lei. A lei precisa estar confirmada, ou ele não pode condenar o mundo, né? Como é que ele vai condenar o mundo? Mas nós, como Paulo diz, não estamos debaixo. A forma como ele nos salva é nos tirando, né, do mundo e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, né? E isso nos tira de debaixo do domínio da lei que domina sobre esse mundo carnal, sobre aqueles que ainda vivem segundo a carne. Então, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Eu recomendo de novo que você leia, aliás, assista o vídeo, né? O que significa estar morto com Cristo. Ali eu falo um pouco sobre a simbologia do batismo, né? Nós somos incluídos na morte de Cristo. Então é como se eu fosse morto, fosse julgado, condenado pela lei. Então eu morro com Cristo, mas eu ressuscito como nascido das águas, né? Ressuscito como uma nova criatura para viver agora no reino de Deus e não mais no reino do mundo. Eu ainda continuo usando o meu corpo mortal, mas Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Então ele já me vê no reino de Deus e já me vê como uma nova criatura e já me vê justificado de todos os meus pecados. E assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, né, quando nós éramos controlados pelo nosso corpo carnal, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Ou seja, toda vez que eu cometia um pecado e olhava para a lei, eu era condenado. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme, veja bem o que ele diz aqui, o novo modo do Espírito. Vou repetir para você, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. A lei mostra todos os meus pecados. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, aqui que eu acho interessante, né? Porque você lê o texto e as pessoas que defendem a lei falam, não, mas ele está falando de lei cerimonial, né? Mas ele diz, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Não cobiçarás está na lei cerimonial ou está na lei moral? Ou está nos 10 mandamentos? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto, né? Então Deus tem que manter a lei, senão como é que ele vai julgar o mundo? Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Romanos 7, 4, 9, né? Ou então, olhando para a lei, você vai morrer, né? Toda vez que você olha para a lei, você é digno de morte, porque não tem como você cumprir todas as exigências da lei. Gente, eu sempre gosto de falar, Jesus ele ampliou, ele mostrou que a lei era muito mais do que aquilo que você lê, né? Ele disse, qualquer que atentar em uma mulher, em seu coração para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. João também diz que quem odeia é assassino, ele leva o ato de odiar, ele coloca no mesmo nível de um assassinato. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações, né? Então, se Deus sonda os corações, imagina o que ele vai encontrar ali, né, na nossa mente carnal. Então, não existe ninguém, Jesus foi o único homem gerado pela própria semente de Deus, como um segundo Adão, e que foi capaz de obedecer à lei. Então,
Alguém pode dizer aí, mas João falou que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que ama a Deus. Então nós vamos falar de um novo mandamento. Porém, João fala do mandamento tendo como base o que foi apresentado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. João apresenta o amor como um mandamento. É a definição que foi dada por Jesus durante o seu ministério, sendo que em nenhum momento João apresenta a lei de Deus, aquela lei do Velho Testamento, né, como base da nossa salvação. E ainda reafirma que somos salvos pela fé no sacrifício de Cristo. O escritor de Hebreus, eu só anotei aqui, não deu para escrever, Hebreus 7,12, ele está falando sobre a troca do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico é trocado quando Jesus ressuscita, ele se torna sacerdote. Só que ele diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote que aparece lá no Velho Testamento, que abençoa Abraão. Jesus não é sacerdote segundo a ordem dos levitas, né? Até porque no processo de salvação, Jesus era o sacrifício, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não podia ser o Cordeiro e o sacerdote ao mesmo tempo, né? Não estaria certo. Então, ele é o Cordeiro e havia o sacerdócio levítico responsável pelo sacrifício. Mas quando Jesus ressuscita, ele ressuscita como um sacerdote segundo uma outra ordem que não é mais a ordem que foi instituída ali através de Levi e seus filhos. E ele diz uma coisa interessante, ele diz: mudando-se o sacerdócio, faz-se também mudança da lei. Ou seja, mudou o sacerdócio, obrigatoriamente você faz uma mudança da lei. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. João falando. Porque guardamos os seus mandamentos. João fala muito de guardar os mandamentos, né? E fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este. Veja bem o que João diz aqui. Ele fala de mandamento, mas depois ele não deixa você no vácuo, ele não deixa você no vazio, ele explica de que mandamento que ele está falando, né? E ele dizia: o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Por acaso na lei está escrito que nós devemos crer no nome do Filho de Deus? Tem algum lugar na lei que está escrito isso? Né? João colocou isso aqui, que creiamos no nome do seu Filho, diz: o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Então, vou repetir para você o que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 7,12: mudando-se o sacerdócio, faz-se também mudança da lei, segundo o seu mandamento, né? Ele afirma que é o mandamento que Deus nos deu agora, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós. Porque guardamos a lei? Não. Pelo Espírito que nos tem dado, né? Ele apresenta aqui uma nova descrição de um novo mandamento, né? Uma nova forma de olhar o mandamento através da graça, através da fé, através do sacrifício que foi feito por Cristo Jesus. Então não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, aqui é Paulo quem está falando, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 8 a 10. Mas se sois guiados pelo Espírito, se você é guiado pelo Espírito de Deus, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 18. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha como ele conclui: contra estas coisas não há lei. Ou seja, Paulo garante que contra o fruto do Espírito, contra uma pessoa que produz, que é guiada pelo Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito,
Na verdade, o fruto do Espírito é o bom amor, né? E ele se manifesta como alegria, como paz, como longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? No meu entender, tudo isso é um desdobramento da lei do amor, né? E Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Na graça, nessa nova aliança, a lei básica é a lei do amor, e Jesus deixou isso muito, muito, muito claro. Então, aqui nas considerações finais, eu deixei mais alguns versículos aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, novamente ele fala aqui, lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei cerimonial? Não, gente, a lei cerimonial era a lei de justificação. Lei do pecado, a lei que mostrava o nosso pecado e que nos condenava à morte, era a lei moral e os desdobramentos que haviam dentro do livro da lei, né? Isso é a lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. O que é estar livre? É estar debaixo? É ser obrigado a obedecer? É isso? Não. Diz que me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1, 2. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por elas, ou o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Tá? Romanos 10, 4 a 5. Era essa a promessa da lei. Bênçãos para Israel, no caso da lei, as promessas de bênçãos eram só para Israel. Receber a bênção de Deus aqui nessa terra. Era isso que a lei prometia. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 8 e 9. Bom, pessoal, eu sei que esse é um tema bem crítico, né? É um tema sensível. Muitas pessoas ainda continuam acreditando que nós precisamos obedecer à lei. Aliás, eu não sei de onde vem todo esse ciúme de Israel, né? Algumas pessoas elas não conseguem entender a parte que Deus dedicou só a Israel, né? Todas as promessas que Deus fez a Israel, todas as alianças que Deus fez que diziam respeito apenas a Israel. Alguns cristãos têm muita dificuldade, eles não conseguem aceitar, eles não conseguem assimilar, eles não conseguem entender isso. Para eles não sei se eles se sentem menosprezados ou o que acontece, mas eles não conseguem aceitar, mas é uma realidade. Né? Existem promessas, existem alianças que Deus fez única e exclusivamente com Israel, com o povo judeu. Jesus é quem abre a porta da salvação para todos os gentios, para todos os povos, né? Cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Né? Jesus é o descendente prometido segundo a fé, né? Que faria com que as pessoas fossem justificadas pelo mesmo tipo de fé que Abraão teve. Jesus é esse descendente e agora nós somos justificados pela fé no seu nome, né? Lógico, passando pelo processo do novo nascimento e nos tornando uma nova criatura, tá bom? Então, não sei se existe necessidade de completar mais alguma coisa, depois eu vejo isso, mas por hora ficam esses dois vídeos aí. Recomendo que você assista o primeiro, né, o primeiro vídeo, que fala da forma como alguns cristãos amam a lei e desprezam a graça. Recomendo também que você assista o vídeo o que significa estar morto com Cristo, para que você entenda pelo menos a visão que eu tenho, né, e possa ver ali se você concorda ou não, tá bom? Então Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua família, que o Senhor continue abençoando a sua jornada e, se Deus permitir, até um próximo vídeo.